Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática. Meu nome é João Batista Amaral, sou professor de matemática do canal O Bizu. E na aula de hoje nós vamos ver a demonstração do cosseno da soma de dois arcos, beleza? Então vem comigo. Então antes da gente propriamente começar a demonstração do cosseno da soma de dois arcos, nós vamos conhecer primeiro o que é uma função par e o que é uma função ímpar, beleza? Então primeiramente a função par. A característica da função par é o seguinte: a imagem do elemento menos x é igual à imagem do elemento x. O que isso significa? Significa que o gráfico da função par ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, ou seja, o eixo dos y. Então está aqui, ó. Então eu tenho um elemento aqui, esse gráfico aqui é o gráfico de uma função quadrada, que a gente vai ver aí a lei de formação dela. E observe que se eu partindo do zero para a direita andar 2 unidades, então f de 2 vai ser, a imagem dele vai ser 4 nessa função aqui. E a imagem do elemento menos 2 vai ser também 4, ou seja, a imagem do elemento negativo, ou seja, a imagem de menos x é igual à imagem do elemento x. Isso caracteriza a função par. Vamos a um exemplo aí. Então tá aí. Esse exemplo é o seguinte: temos a função quadrática f de x igual a x ao quadrado. E vamos pegar um elemento negativo e um elemento positivo e ver que a imagem deles são iguais. Então tá aí. Então peguemos o elemento menos x e vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Então a imagem de menos x é igual a quem? Aí pego a lei de formação, onde tem x eu coloco menos x. Então vai ficar menos x ao quadrado. Isso me diz o seguinte, que a imagem de menos x é igual a quem? Base negativa expoente par, resultado positivo. Ou seja, f de menos x é igual a x ao quadrado. E quem é x ao quadrado, pessoal? X ao quadrado é f de x. Portanto, essa função aqui, o elemento menos x é igual, a imagem dele é igual à imagem do elemento x. Portanto, essa função é uma função par. Ok? Então, vamos conhecer agora uma função ímpar. Então, para que a gente tem que conhecer essa função par e função ímpar, professor? Porque esse resultado, ou essa informação, nós vamos utilizar para demonstrar o cosseno da soma de dois arcos. Beleza? Então vamos lá conhecer o gráfico da função ímpar e como é a característica dele. Então tá aí. O gráfico da função ímpar é todo o gráfico dessa forma aqui. Ok? Com a seguinte característica também. Ele é simétrico em relação à origem. O gráfico da função par ele é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. O gráfico da função ímpar ele é simétrico em relação à origem. Beleza? E o que é que isso tem a dizer? O que isso quer dizer? Que a imagem do elemento menos x é igual a menos a imagem do elemento x. Beleza? Ficou claro aí? A imagem do elemento menos x ele é igual a quem? A menos a imagem do elemento x. Ok? Então vamos ver um exemplo aí. A função f de x igual a x ao cubo, ou seja, o gráfico dessa função aqui. O gráfico da função é o gráfico da função x ao cubo. Então vamos pegar um elemento negativo, vamos pegar menos x e ver o que acontece. Então tá aí. Ó. A imagem de menos x vai ser quem? Menos x elevado a 3. Base negativa expoente ímpar, resultado negativo. Então vai ficar assim. F de menos x é igual a menos x elevado a 3. Mas excluindo o sinal aqui, quem é x a terceira? X a terceira é f de x. Então vai ficar f de menos x é igual a quem? A menos f de x. Portanto, essa função é a função ímpar. Então ficou claro aí. Só recapitulando. Uma função é dita par graficamente quando o gráfico dela é simétrico em relação às ordenadas. O gráfico da função a gente pode dizer que é ímpar quando ele é simétrico em relação à origem. Ok, pessoal? Então vamos agora conhecer o gráfico da função cosseno e depois o gráfico da função seno. Vamos lá, vamos conhecer. Vamos conhecer primeiramente o gráfico da função cosseno. Então tá aí. Observe que o gráfico da função cosseno ele é simétrico em relação a quem? Em relação ao eixo das ordenadas. Ok? Ele é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Beleza? Então se eu andar uma unidade para a direita ou uma unidade para a esquerda, a minha imagem é a mesma, ou seja, f de menos x é igual a f de x, ok? Então a função cosseno é uma função par, ok? Então vamos para o gráfico
da função seno. Então tá aí o gráfico da função seno. Observe que ele é simétrico em relação à origem. Como ele é simétrico em relação à origem, a função seno é uma função ímpar, porque a imagem do elemento menos x é menos a imagem do elemento x. Um exemplo, f de menos 1 é menos, seria menos 1, um exemplo. E a imagem do elemento 1 seria 1, ou seja, a imagem do elemento negativo é menos a imagem do elemento positivo. Beleza, pessoal? Então, função cosseno par, função seno ímpar, ok? Então agora vamos demonstrar o cosseno da soma de dois arcos e vamos utilizar o resultado anterior que a gente provou, ou seja, vamos utilizar o cosseno da diferença entre dois arcos, beleza? Então a gente provou em aula passada que o cosseno da diferença entre dois arcos, ou seja, o arco beta menos o arco alfa, o cosseno deles é quem? Cosseno de beta vezes cosseno de alfa, mais seno de beta seno de alfa. Agora vamos usar um estratagema algébrico, ou seja, vamos escrever cosseno de beta mais alfa, que é o que eu quero encontrar, eu posso escrever como sendo quem? Cosseno de beta menos a parênteses menos alfa. Isso aqui, ó, menos por menos dá mais, é a mesma coisa, né? Então apenas estou colocando o sinal negativo em evidência para utilizar o cosseno da diferença, ok? Utilizar essa regrinha aqui nessa expressão aqui. Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Cosseno do primeiro, cosseno de beta, vezes o cosseno de quem? De menos alfa, mais seno de beta vezes o seno de menos alfa. Que é a mesma coisa de quem? De cosseno de beta mais alfa, que é o cosseno da soma, que é o que a gente quer encontrar, ok? Beleza? Então agora vamos reconhecer agora. Cosseno de menos alfa a gente encontrou, viu graficamente que o gráfico ele é simétrico em relação ao eixo das ordenadas, ou seja, é uma função par. Beleza? A gente viu aí a definição de função par e viu graficamente como ela se comporta. Vimos também que o seno de menos alfa, né, é igual a menos seno de alfa, ou seja, o gráfico da função seno, ou a função seno é uma função ímpar, né, cujo gráfico ela é simétrico em relação à origem, beleza? Então, cosseno de menos alfa vai ficar cosseno de alfa, e seno de menos alfa vai ficar menos seno de alfa, ok? Então, como é que nós podemos escrever agora isso? Aqui, ó. Agora eu desfaço esse sinal aqui fazendo regra de sinal, menos por menos dá mais, então vai ficar cosseno de beta mais alfa, que é o que a gente quer demonstrar, é igual a quem? Cosseno de beta vezes cosseno de alfa, né? Alfa seria um alfa negativo, menos alfa, como a função é par, vai ficar cosseno de alfa. Está aqui, repetido. Como a função seno é uma função ímpar, vai ficar menos seno de alfa. Então, menos por mais dá menos. Está aqui, menos. Então, vai ficar seno de beta vezes seno de alfa. Beleza? Então, está demonstrado aí. Então, está aí a nossa demonstração. Cosseno de beta mais alfa é igual a cosseno de beta vezes cosseno de alfa, menos seno de beta, que multiplica seno de alfa, beleza? Bastou a gente utilizar o resultado anterior, que foi provado em aula passada, e ter o conhecimento de que a função cosseno é a função par e a função seno é a função ímpar, beleza? Espero que tenham gostado da demonstração e vamos esperar a próxima aula, beleza? Meu nome é João Batista Amaral, sou professor de matemática do canal UBSU. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.